Em nosso estudo de hoje, a lição 45 do livro Rumo Certo, que tem por título Impaciência. Assunto importante nas áreas da paciência. A cura da impaciência que frequentemente alimentamos em detrimento de nós mesmos. Se somarmos os dias e os minutos que sacamos nos créditos do tempo, a fim de acalentar a irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto se nos erige na existência fator de dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou morte prematura. E não é só no setor do prejuízo pessoal que o tema nos merece reflexão. A intemperança mental à frente de nossas fraquezas ou desacertos gera nos outros azedume ou desânimo, tristeza ou prevenção, estragando-lhes a vida. Nas horas em que nos conscientizamos acerca dos erros que nos sejam próprios, acalmemo-nos para pensar ao invés de lastimarmos sem proveito. Registrar as nossas falhas, diligenciando saná-las ou suprimi-las, de vez que, menosprezando responsabilidades e compromissos, menosprezamos a nós mesmos. Devemos examinar-nos com paciência e coragem para que nos induzam a melhoria. Teremos errado, fracassado, destruído recursos ou sofrido ilusões e desilusões. Queixa inútil e autopiedade, porém, não edificam. Reconheçamos com sinceridade os obstáculos, mutilações morais, conflitos e deficiências que ainda nos caracterizam o modo de ser e que comumente nos fazem cair no chão do arrependimento. Entretanto, não nos permitamos permanecer estirados em angústia vazia, e sim, compreendendo os tesouros do tempo com o qual a divina providência nos enriqueceu, procuremos reerguer-nos, trabalhar, corrigir-nos e burilar-nos tantas vezes quanto se nos façam necessárias. Porque a impaciência, de qualquer modo, de nada nos serve nem ajuda a ninguém. A gente engole a seco a lição que a gente deu agora. Por quê? Porque a gente vem para cá, para esse mundo, e a gente tem provas, gênero de provas. Prova não é fácil. Se a gente já consegue fazer uma coisa com facilidade, é porque ela não é prova, já é conquista. Conquistamos com sacrifício, conquistamos, mas a gente já consegue fazer com tranquilidade. Agora, quando tem dificuldade, aí sim vai se chamar de prova. Eu estou querendo dizer o seguinte, vai ter até matérias que o aluno vai ter maior facilidade do que outras, porque tem maior afinidade, mas ele precisa estudar para passar. Porque ele não vai ficar fazendo prova de primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Cada ano vai ter o seu grau de dificuldade. Ele vai ter que estudar para poder passar. Assim são as provas morais que a gente passa aqui na vida. E a gente tem sido alertado, aqui no meu caso pessoal, muito com relação a esse tema, porque os espíritos parecem se interessar quando a gente faz uma proposta de melhora, e eles mostram para a gente onde está o ponto fraco, o que precisa ser burilado o tempo todo. E uma das coisas que, por exemplo, aconteceram comigo recentemente, eu convivo numa uma prova de tolerância religiosa. Eu não sou casado com uma pessoa da mesma religião que eu. E a religião da minha esposa alimenta semanalmente, às vezes até diariamente, a ela com informações contrárias a mim. E aí o que acontece? Foi chegando um tempo em que a gente, depois de superar os primeiros anos, a gente agora, na véspera de completar 25 anos de casado, eu me peguei falando assim, eu perdi a paciência com relação a alguns testes religiosos. E os testes, eu vou dar um exemplo que aconteceu na semana passada, para poder fundamentar aqui a teoria. Eu conheci um membro da família que eu não conhecia antes, um pastor que, quando descobriu que eu era espírita, ele, sem o menor rodeio, ele começou uma série de perguntas e de questionamentos querendo me convencer de que eu estava errado. E eu já passei tantas vezes por isso, mas foram tantas vezes, que chegou uma hora que eu falei, não, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou dando atenção nessa pessoa?
E aí me veio aquela vozinha na cabeça, olha, você ainda está na fase de desenvolver a paciência. E está dizendo que perdeu a paciência? Porque depois da fase de desenvolver a paciência, você vai vir a fase de aprender a amar de verdade. E aí eu fechei os olhos naquele momento e falei, meu Deus, olha como é que a providência divina faz com a gente. Parece que a gente vem aqui para a Terra, no primeiro momento, para fazer o máximo para domar as nossas más inclinações, para que a gente não escandalize mais, mesmo a gente sabendo que Jesus falou que é necessário que os escândalos aconteçam, mas é daqueles que provocarem o escândalo, que não sejamos nós. Então a gente fica assim, vou tentar não cometer nenhum crime dentro de cada sociedade, que cada sociedade elege os seus crimes, eu vou tentar viver como cidadão de bem primeiramente. Depois que eu conseguir praticar o Evangelho, aí agora eu vou tentar ter paciência com aqueles que não praticam. Depois eu vou tentar ajudar aqueles que não praticam. E por fim eu vou tentar definitivamente amar aqueles que não praticam. Fazendo uma análise bem profunda sobre esse pastor, na verdade ele não tem nada contra mim, na verdade ele acredita que estaria me ajudando, convencendo de que a religião dele é melhor do que a minha. Mesmo não entendendo quanto ele pode ser inconveniente com isso, mas o princípio é bom. Então se o princípio é bom, mais uma vez eu tive que respirar fundo, engolir fundo e falar, vamos conversar com pessoas equilibradas. Ele começou a falar de evangelho e a gente estuda o evangelho diariamente. A gente consegue falar sobre o evangelho. Mas a gente percebe quando a inspiração ela vem de uma maneira assim, tão, o teste tem que acontecer. Nós não dominamos o Velho Testamento, porque espírita não tem o costume de se dedicar ao Velho Testamento como os protestantes se dedicam. E ele foi intuído na hora a modificar completamente o tom dele. Quando ele viu que eu estava dominando um pouquinho de Evangelho, um pouquinho de Cartas de Paulo, um pouquinho de Epístola de Tiago, de Pedro, e até um pouquinho de Apocalipse, ele começou com Jó. E aí ele começou a falar do Velho Testamento. Quando ele começou a falar do Velho Testamento, eu pedi, através de oração, na frente dele, de olho aberto, olhando para ele, olhar fixo, mas a minha mente em oração. E eu comecei a falar de experiências pessoais. Então eu comecei a falar do trabalho que a gente fez entregando quem tinha na rua, do tempo que eu fiquei no presídio, trabalhando como agente religioso, da nossa obra social, da visita que a gente faz toda semana. Vamos sair da discussão dogmática, da discussão teórica. E quando terminou aquilo ali, eu falei, meu Deus, o quanto eu ainda estou na impaciência. Mas olha só, eu fiquei 25 anos desenvolvendo isso. E vim descobrir agora que a impaciência, ela ainda domina. Aí o Emmanuel vem falar pra gente, se a gente fosse somar os dias e os minutos que a gente sacou nos créditos do tempo, eu tinha um tempo para fazer uma coisa boa e me deixei tomar pela impaciência. Eu falo, meu Deus, dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou morte prematura. E depois ele vem falar, não é só o prejuízo pessoal não, você ainda traz também azedume e desânimo nas pessoas que estão convivendo com você por conta da sua impaciência. E a gente vem sendo alertado o tempo todo também que aquele que quer realmente vencer as provas e se tornar um trabalhador do Cristo um dia, a gente fala trabalhador do Cristo, parece aquela coisa religiosa, não tome o trabalhador do Cristo, aquele que não lê a Bíblia um dia sequer, mas se dedica dentro do laboratório a buscar a cura para essas doenças que estão chegando para a gente, está sendo um trabalhador do Cristo. Mas aquele que quer ser um trabalhador do Cristo de verdade, tem que ter paciência. Porque o tempo todo em um mundo como o nosso, os testes vão aparecer, as contrariedades vão aparecer, e são obstáculos. A gente vai reconhecer o obstáculo, muito bem, prazer, e vamos mais uma vez procurar agir como a água que contorna os obstáculos, mas cada vez que eu fico estagnado, gerando a impaciência e extravasando qualquer sentimento de animosidade por conta dessa impaciência,
eu estou perdendo meu tempo e fazendo mal aos outros e jogando o aprendizado fora. É duro, mas é simples assim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.